Namastê. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gratidão pela tua audiência, gratidão por você ser quem você é e buscar sempre ser um ser humano melhor, um ser humano ecológico, ético e voltado para a evolução da tua espiritualidade. Hoje eu quero conversar contigo a respeito de como podemos lidar com tanta violência, injustiças, corrupção, com tanta falta de perdão e com essa necessidade que hoje vemos no mundo de sempre se buscar um culpado, de sempre se buscar punições. Então o tema aqui da nossa conversa é: aprenda a conviver com injustiças, sabendo que esse é um tema muito delicado e sabendo que não é fácil lidarmos com tantas injustiças. Mas algumas dicas eu vou compartilhar contigo. A primeira delas é que quando existem situações de ódio, é o amor que vai curar essas situações. Situações de ódio não são curadas com mais ódio ainda. É como diz o Dalai Lama, quando cuspimos para cima, o cuspe volta para nós. Então é o amor, é o perdão, é a ternura e a gentileza que cura o ódio. Agora é claro que desde o começo da civilização, da nossa civilização, existe injustiças, existe crimes, desigualdade, dor e sofrimento. Buda já citou essa questão. E até alguns mentores espirituais por vezes nos ensinam que muitos sofrimentos, muitas dores, não todos, mas algumas dores são trazidas por nós, são como que puxadas por nós. E eu vejo isso em alguns momentos da minha vida, aonde eu busco saber uma notícia, busco ver um filme em algum portal de e-mails, portal de notícias, e meus olhos vão lá e leem crimes, leem injustiças, leem corrupções, ou seja, eu podia ter ficado no meu canto, como se diz, mas fui buscar notícias perversas. E essas notícias, nós gostando ou não das mesmas, elas existem. A realidade se mostra com muitas injustiças, com muitas dores, mas cabe a nós primeiro, talvez achar a nossa turma, que é a história do patinho feio, que ele era chamado de patinho feio, até o momento onde ele descobre que ele é um cisne e ele vai viver junto aos cisnes. Existe muita gente boa, muita gente gentil, muita gente carinhosa. No Guarujá, aonde eu moro, quando eu vou receber um passe espírita, normalmente eu faço isso às terças-feiras, as pessoas ali são muito delicadas, são muito doadoras. E mesmo em alguns momentos onde elas não estão bem, até de saúde, por exemplo, uma gripe, elas estão ali para servir. Agora existe o outro lado também da moeda, que nós sabemos que hoje todo mundo fala em justiça, e são bilhões de dólares, bilhões de reais, movimentados com advogados, com juízes, com prisões, com processo, sempre aquela busca de pessoas prometendo justiça, mas aonde a justiça está? Então note que eu estou falando desse planeta Terra. Claro, existe a Noruega, a Suécia, a Suíça, existem alguns países onde o sistema que faz justiça realmente faz. Mas próximo a nós isso não é tão real assim. O que eu quero falar para você, além dessa questão do amor é o que vai curar o ódio, além da questão de que se nós formos mais amorosos, nós podemos criar pelo menos próximo a nós, porque a gota que somos nós pode fazer ondulações aonde ela cai, ou seja, não dá para mim fazer com que todo o planeta seja justo, amoroso agora, mas podemos fazer sim isso com algumas pessoas próximas a nós. Gentileza gera gentileza, amor gera amor. Agora, se nós ficamos o tempo inteiro falando isso não é justo,
isso está errado, viver num mundo assim não dá, como ser feliz com tanto sofrimento, com tanta injustiça, nós vamos criando uma maneira de pensar que essas ideias, esses pensamentos acabam por nos nocautear. Nós perdemos toda a energia. E isso eu falo para ti também. De nada adianta o tempo inteiro questionar. Tem injustiças, tem sofrimentos, não dá para viver num mundo assim. Nós acabamos com nós mesmos. Quanto mais nós reclamamos que o mundo é injusto, quanto mais nós reclamamos dessa necessidade das pessoas se culparem o tempo todo, isso acaba trazendo algo muito deprimente para nós mesmos. Ansiedade, depressão, que se fazem presentes. A ideia aqui é não parar na reclamação, não parar nos deverias. O mundo deveria ser diferente, a justiça devia ser diferente, as pessoas deveriam serem diferentes. Cabe sim, talvez, a nós mudarmos algo da nossa vida, a nós transmitirmos amor e sairmos por vezes da acomodação, que é reclamar, se queixar, achar limites, sair dessa acomodação, que é tão somente se queixar, e fazer algo. Esses dias eu vi um filme a respeito de um advogado que ele começou a notar que vários criminosos que eram condenados nos Estados Unidos eram criminosos negros. E ele notou, primeiro, uma situação de racismo. Segundo, que centenas de criminosos, em realidade, não foram eles que cometeram os crimes. Não foram eles. Mas ele podia ficar reclamando disso. Ao contrário, simplesmente ele começou a defender pessoas que ele via que as mesmas eram inocentes. Então essa atitude, a atitude de alguém que vai no meio de uma guerra, como por exemplo as pessoas que trabalham nos Médicos Sem Fronteiras, no Greenpeace, ou essas associações que cuidam para que os animais não sofram. No Guarujá, por exemplo, tem várias pessoas que recolhem animais da rua, castram e depois devolvem para o mesmo lugar, em vez de ficarem se queixando, sabe? O que eu quero falar para ti é que, sim, o mundo tem muitas situações perversas, muitas situações negativas. O fato de eu falar aqui na Rádio Vibe Mundial, de eu conversar com vocês, de eu estar no YouTube, no Facebook, é até uma maneira de eu me sentir bem e tentar levar isso para o mundo. Porque eu quero que você saiba que, com relação a injustiças ou todo esse ódio que se faz presente, isso me incomoda muito também. Me incomoda muito. Eu não sou uma pessoa que tem uma pacificação como muitos pensam que eu tenho. Otávio, você vive sempre em paz, em amorosidade, em gentileza. Não. Em vários momentos eu me sinto indignado com várias situações. Mas eu escolhi, por bem, cuidar de animais, cuidar de criança que nós ajudamos a brinque, cuidar de idosos também, oferecemos cursos para cegos na minha escola, uma universidade, oferecemos muitas bolsas de estudo para pessoas que realmente nós sentimos que não têm uma situação confortável para estudar. Mas eu tenho próximo a mim pessoas que se queixam o tempo todo, que se queixam que nada dá certo, que se queixam do mundo, que olham só as notícias perversas que se fazem presente, e isso atrai energia perversa para você. Na Índia nós chamamos isso de Kama Rupa, que é um padrão de comportamento negativo, que conforme eu vou vibrando nisso, talvez seja aquilo que os espíritas chamam de obsessores. O Kama Rupa são obsessores que eu vou criando em mim, são amebas que eu vou criando em mim. E aí o meu olhar para o mundo é só de observar aspectos negativos. Então a ideia é, eu tento na minha vida ficar um pouco longe de pessoas que só reclamam, que só se queixam, que acham tudo injusto, que são arrogantes ao criticar os outros, pessoas às vezes
Evito muito pessoas gananciosas, pessoas avarentas próximas a mim. E a minha escola, uma universidade, se nós olharmos lá, tem pessoas muito gentis, muito carinhosas, muito amáveis. Você tem que encontrar isso na sua turma. Você tem que declarar amor. Eu declaro muito amor às pessoas falando, eu te amo, de amor e amor. Amor e mais amor para você. Isso não me protege de ter que lidar com injustiças do mundo, mas me protege, pelo menos, de eu não colocar ainda mais perversidade, mais negatividade no mundo. E essa questão também, ou nessa questão, entra a energia do perdão. Por vezes nós temos que aprender a perdoar as situações. Talvez perdoar a pessoa e não perdoar o fato. Talvez perdoar o fato em si, né, a maldade. Talvez perdoar com a cabeça se não dá com o coração, porque isso traz um pouco mais de paz para nós. Alguém que começa a reclamar de tudo na vida, nós temos que perceber que existe talvez uma outra opção, que é não parar no sofrimento. Aquele que se queixa que o mundo tem tanta dor, tanto sofrimento, fazer ela se dar conta que existem muitas pessoas felizes aqui também. E que você, que está aqui comigo, pode fazer uma pessoa feliz. Perceber que tem pessoas que não gostam de nada, mas você, ou melhor, cabe a você gostar ou não daquilo que você é. E note, se você está me escutando aqui, se você tem interesse por espiritualidade, pelas questões que eu falo, certamente você é uma pessoa do bem. Eu tenho a minha sombra, talvez você tenha também, mas isso fica guardado, nós vamos reciclando, vamos melhorando a nós mesmos como seres humanos. Todos têm uma sombra. Eu acredito até que quem diz que não tem, tem mais ainda. Mas temos também luz e podemos passar essa luz para as pessoas. O que eu sugiro muito é desligue a televisão, desligue as notícias perversas. Não se apegue a informações caóticas, a informações de injustiça. Não entre nesse samsara, nessa roda de querer culpar todo mundo, porque se você dá força para o mal, você atrai mais o mal para você e mais o mal para o planeta também. Eu falo isso muito para minha mãe. Mãe, você fica vendo um monte de notícias perversas, um monte de notícias ruins. Você está traindo isso para você e você está traindo isso para o planeta também. Porque nós somos os propagadores de toda essa maldade. A mídia, de um modo geral, não dá espaço nenhum para as notícias positivas. As pessoas não falam que tem muita coisa bonita acontecendo, que tem pessoas hoje adotando crianças, pessoas salvando animais, pessoas que estão falando de amor em situações caóticas que até poderiam se tornar uma guerra, que existem pessoas que estão trabalhando para a ecologia, que estão comprando menos, que estão se utilizando menos de plástico, que estão buscando alimentos não violentos. Hoje eu noto muito esse movimento e isso me deixa muito feliz. O que tem de pessoas no planeta hoje que são pessoas que optaram por uma alimentação não violenta. Porque eu lembro lá nos anos 80, quando eu optei por uma alimentação não violenta, me chamavam de louco, achavam que eu ia morrer por não ter alguns alimentos, achavam que eu não ia conseguir me exercitar, que eu não ia conseguir me movimentar. E eu estou aqui, faço meu karatê, dou muitas aulas, escrevo livros, gravo os programas, faço rádio, faço outras funções e tento de alguma maneira influenciar positivamente as pessoas, como você também pode fazer. Não me considero um influenciador. Hoje se fala assim, influenciadores digitais, porque seria muita prepotência da minha achar que eu influencio alguém. Talvez sim, talvez não, mas o importante é nós cumprirmos com o nosso papel, que é um papel de transmitir algo positivo para o planeta. Então uma pergunta que vem é, eu sou um reclamão, eu sou um propagador da maldade,
ou eu sou alguém que de alguma forma faço algo pelos outros, algo pelo planeta? Um outro questionamento: o que é justiça para nós? O que é justiça para nós? Porque por vezes hoje nós vemos muito questões de justiça, mais de ganhar dinheiro, de ter uma vantagem, ou sempre de tentar punir os outros de acordo com o que eu acho que é certo e o que eu acho que é errado. E essa é uma questão muito interessante, porque existe uma meditação na Índia que vem do Vedanta, aonde nós questionamos isso em nós mesmos. O que eu tenho certeza que é certo? O que eu tenho certeza que é errado? Certeza absoluta. É claro que existem situações que certamente é uma certeza absoluta. Existe maldade, existe crimes, existe corrupção, existe injustiça e às vezes até injustiça de quem deveria lutar pela justiça. Agora, a ideia que hoje eu conversando contigo não é negar tudo isso, não é negar tudo isso, mas é perceber que nós devemos aprender a lidar com essas injustiças e não permitir que elas acabem com a nossa vida. Não é interessante, isso não é interessante para você, não é interessante para o planeta. Então eu vou insistir isso. Não permita que as injustiças do mundo acabem com a tua vida, acabem com o planeta. Pensa nisso. Bem, agora que eu já conversei contigo sobre esse tema que refletido e trazido para a sua vida, certamente é um caminho de felicidade, é um caminho de totalidade. Eu quero falar de um trabalho que eu faço, que é um trabalho de mapa astrológico. Eu tenho uma admiração, uma profunda percepção da bênção que é a astrologia para nós entendermos os nossos propósitos de vida. Hoje, cada vez mais no mundo caótico, cheio de ideias, cheio de apontamentos midiáticos, mais do que nunca eu sinto ser necessário nós termos um propósito de vida. E esse propósito pode ser descoberto pela psicanálise, pelas terapias, pode ser descoberto por uma peregrinação espiritual, por um processo reflexivo, etc, etc, etc. Mas também ele pode ser descoberto pela astrologia. Eu sinto assim. E eu tenho um trabalho de mapa astrológico que você pode solicitar para mim, entrando em contato no meu site, que é humaniversidade.com.br, Humaniversidade de humano, de humanidade.com.br, ou no telefone 11 São Paulo 50 55 2800. Você solicita teu mapa, no máximo em 40 dias ele fica pronto e eu vou gravar para você, dar informações para você a respeito daquilo que você é, da tua essência, que é o sol, teu signo, da lua, que fala das tuas emoções, que fala de vida passada também, a lua astrológica. Eu vou estar falando das casas astrológicas, que são áreas externas da sua vida, o lado de fora, sexualidade, dinheiro, valores. Falo questões que envolvem família também, namoros, que são relacionamentos superficiais, relacionamentos profundos, que é o casamento. Falo de viagens, estudos, espiritualidade, enfim. O mapa que eu gravo, ele tem aproximadamente 3 horas. 3 horas. Nessas 3 horas você vai receber os áudios de eu falando para você escutar a vida inteira o meu mapa. E ele tem um valor módico, ele tem um valor bem acessível, você vai ver. E esse valor ele tem relação também, uma parte dele me ajuda a cuidar dos meus gatos, que às vezes aqui no som eles colocam um barulhinho de gato. Eu cuido de muitos gatos, uma parte do valor desse mapa é para os gatos. O mapa, quando você pede e eu gravo para você, quando você escutar tem que ser a tua cara, a tua cara. Se você pede um mapa para mim e não for a tua cara, nós devolvemos o valor que você pode parcelar em várias vezes, ok?
e eu vou gravar teu mapa com muita profundidade, com muito estudo, com muita atenção, ok? Então, 50 55 28 00, que é o telefone da minha escola, Humaniversidade. Agora, se você quiser ser um astrólogo, para você ter liberdade de profissão, atender a hora que você quiser, quer dizer, fazer teus horários, cobrar o valor que você quiser, perceber que a astrologia não tem crise praticamente, porque todo mundo busca um astrólogo. Olha, tem muito poucos astrólogos. A astrologia é uma mancia, é uma forma de conhecimento ou de previsões que é para gente que estuda, se dedica, vai a fundo, que tem cultura. Então tem poucos astrólogos. Eu tenho uma formação online em astrologia. Ela tem mais de 100 horas aulas, que você vai me ver falando para você, mostrando todo tipo de mapa. É uma formação que fala do básico até previsões, sinastria, que é a comparação de dois mapas, astrologia junguiana, astrologia e previsões, astrologia kármica. Se você tem vontade de ser um astrólogo muito para valer, porque eu tenho responsabilidade nos meus cursos online, eu tenho vários cursos online, eu tenho a responsabilidade de dar conteúdo, de formar grandes astrólogos, terapeuta tântrico que eu dou online e presencial, ativista quântico que eu dou online ou presencial, meditação que eu dou online ou presencial. São formações para você aprender e ser um profissional. Tem várias vantagens de você atender como astrólogo. Até se você é um professor de yoga, um terapeuta, um massoterapeuta, o astrólogo chama muito mais clientes. Então eu tenho também essa formação em astrologia que você pode procurar nos sites. Você pode procurar, se você está me vendo aqui no Face ou está me vendo depois esses programas aqui da Vibe Mundial vão para o YouTube, então você vai ver algum lugar aqui escrito sobre os tags, né, dos meus cursos ou do mapa astral, ou você pode ligar no 50 55 28 00, ok? Você vai ganhar muito ou fazendo mapa, ou se você quiser ser um astrólogo e uma astróloga. E hoje com isso do PagSeguro, você está investindo em educação, não está jogando dinheiro fora, como muitas vezes a gente joga, eu mesmo também jogo. E hoje você pode parcelar isso, colocar em várias vezes, ok? Eu tenho a impressão que você que está aqui comigo, você conhece a minha escola, que é uma universidade, uma escola que tem mais de 32 anos, quase 33 agora em 2020, legalizada, é escola uma universidade. Esse nome escola não é um nome fantasia, porque é proibido usar esse nome como fantasia. Lá é uma escola mesmo. Então eu convido você a conhecer, fazer esses grupos, enfim. É uma delícia ser terapeuta, é uma delícia ser astrólogo, uau, é uma vida diferenciada. Gratidão por você ser quem você é.